importantes, né? Então, sobre a mecânica dos fluidos, existem algumas informações importantes que a gente precisa saber. Dentre elas é o volume, temperatura, pressão, número de mols, viscosidade, densidade. Existem vários outros fatores que a gente precisa saber sobre os fluidos. Então já vimos o que era o volume, né? O volume nada mais era do que o espaço que ele vai ocupar. Vimos o conceito de temperatura, ou seja, não adianta nada eu projetar um carro para ele funcionar com água líquida se essa água ela evapora. Então a temperatura ela é fundamental, né, no meu projeto. Começamos a ver o conceito de pressão. Então o que é pressão? Pressão é uma força aplicada sobre uma área, e vimos que essa pressão ela depende também da altura, né? No caso eu acabei não botando aqui a fórmula, a gente vai ver. E a ideia é o que? Essa pressão ela depende, né, da altura, e temos vários exemplos de pressão. Uma delas é a pressão atmosférica. O que é a pressão atmosférica? Então, se a pressão é a força sobre a área, podemos pensar então que, no caso, a pressão atmosférica vai ser uma coluna de ar que vai estar na nossa cabeça, que vai empurrar a gente para baixo. Então, em teoria, é exatamente isso que vai acontecer. Então, a pressão atmosférica ela é a pressão que é exercida pelo ar, né? E no caso, existe uma unidade de medida específica para a pressão atmosférica, que a gente chama de ATM, em que 1 ATM é a pressão a nível do mar. Quanto mais eu subo, menor se torna essa pressão. Então, a gente tem o efeito, por exemplo, do ar rarefeito, que eu cheguei a comentar, eu não comentei com vocês, mas a gente pode dar um pequeno comente, né? O que acontece? Conforme eu vou subindo, eu começo a ter o que a gente chama de ar rarefeito. Ou seja, o que é o ar rarefeito? O ar rarefeito é o ar que ele vai estar muito disperso. Por exemplo, deixa eu ver se eu acho uma foto. Imagina o seguinte: quando você respira, você absorve uma quantidade de oxigênio, né? Só que o que acontece? Quando você está a uma altitude muito alta, essa pressão ela se torna mais dispersa. Por ela se tornar mais dispersa, quando você puxa essa quantidade de ar, o oxigênio ele vem em menor quantidade. Então eu posso dizer que o ar se torna mais rarefeito. Então, vamos ver se esse aqui funciona. A foto está horrível. Vou ver se eu acho outra enquanto eu vou falando. E aí a ideia é o quê? Como esse ar se torna mais rarefeito, acaba que a pessoa ela tem que respirar mais. Ou em outras palavras, ela pode ter falta de ar. Por exemplo, muita gente acaba tendo essa falta de ar quando vai subir o Everest. Né? Para você ter ideia, para a pessoa poder subir o Everest, ela demora quase 3 meses. Mas não é porque o negócio é longo, é porque como ficou famoso, né, o Everest, ele acaba tendo muita gente, muita fila. Então literalmente você fica quase 3 meses esperando só para poder ir para aquele lugar. E aí muita gente acaba morrendo exatamente porque as pessoas decidem subir sem o cilindro de oxigênio. Então, quando elas sobem sem o cilindro de oxigênio, a pessoa acaba tendo que respirar muito mais. Então, aqui a gente tem um exemplo do ar rarefeito. Deixa eu ver se eu consigo melhorar aqui. Então, imagina o seguinte: essas bolinhas que vocês estão vendo aqui é o ar que a pessoa respira. Então, molécula de ar. Então, a pressão ela vai fazer com que as coisas fiquem pressionadas, né? Quando fala assim, estou me sentindo pressionado. O que isso significa? Significa que você está se sentindo comprimido, forçado, né, a fazer alguma coisa. Então, a pressão significa isso. Então, quando a gente fala que conforme maior a altitude, conforme maior a altura, maior a pressão, a gente está falando exatamente isso. Então aqui embaixo eu tenho uma coluna de ar muito grande em cima da cabeça desse cara.
Então aqui embaixo o ar vai estar muito mais comprimido. Então quando você respira, o oxigênio ele vem em maior quantidade. Então deixa eu escrever aqui, quanto mais perto da superfície do nível do mar, maior será a pressão. Opa. E isso fará com que a quantidade de oxigênio fique mais concentrado. Então, o que acontece? Você vai respirar lá, a quantidade de oxigênio ela vai estar vindo. E ela é muito importante porque ela oxigena nosso cérebro. Então, quando a pessoa ela começa a subir, esse ar começa a ficar mais espalhado e a pessoa tem mais dificuldade de respirar. Ou seja, ela respira, só que como não vem oxigênio para o nosso cabeça, né, para o nosso cérebro, a pessoa acaba desmaiando. Então imagina, você está subindo o Everest, que a temperatura, sei lá, menos 30, menos 40 graus e você acaba desmaiando, né? Escalando. Então as chances de dar merda são muito grandes. Por isso que as pessoas utilizam cilindros. E essa parte do oxigênio ela é tão importante porque, por exemplo, existe muitos casos, a gente imagino que se vocês já tenham visto isso, de pessoas que ficam presas no carro e acabam morrendo asfixiadas. Ou seja, o oxigênio ali dentro acaba. Ou a pessoa deixa o carro ligado, o carro ele emite gás carbônico, esse gás carbônico ele começa a entrar, e aí como você está respirando, você não vai sentindo isso. E essa falta de oxigênio ela vai te dando sono. Então você vai ficando fraco, quando vê você desmaia. Ou seja, na verdade você está morrendo aos poucos. Então, quanto maior a altitude, menor será a pressão. Assim o oxigênio ficará disperso. Logo, quando a pessoa respira, logo a pessoa necessitará respirar mais vezes. Então, existem pessoas que elas estão acostumadas a isso, né? São as pessoas, por exemplo, lá na Colômbia, no Peru, por exemplo, são lugares que têm regiões que são muito altas, né? E por ter regiões muito altas, as pessoas estão acostumadas a viver nesses lugares. Elas não sentem falta porque o corpo ele se adapta a isso. É o que a gente chama lá de super-humanos. E aí o que essas pessoas elas faziam? Elas utilizavam a própria folha de coca, né? Se você pegar essa folha de coca e processar ela, você gera cocaína. Mas o que a folha de coca ela faz? Né? Quando a gente vê, por exemplo, não sei se vocês já viram um filme de Lobo de Wall Street, o que o cara faz? No Lobo de Wall Street, os caras ficam lá no mercado financeiro e o cara tem que ficar ligado 24 horas. Né? Ele tem que estar ligadão para ver se aparece uma oportunidade, algo do tipo. E aí o que eles começam a fazer? Eles começam a cheirar a cocaína. Por quê? A cocaína ela acelera a circulação sanguínea. Então, no momento em que você masca, por exemplo, essa folha de coca, né, para essas pessoas que moram nessas regiões, ela aumenta um pouco essa circulação sanguínea. Isso pode ocorrer, né, por exemplo, um ataque cardíaco, algo do tipo, porque o coração ele vai pulsar um pouco mais rápido, né, para poder fazer esse sangue circular melhor. Mas a grande benefício, né, dessa folha de coca é que a absorção de oxigênio se torna maior. Então o corpo ele consegue absorver mais oxigênio quando respira. Ele tem uma eficiência melhor. E por ele ter uma eficiência melhor, as pessoas utilizam, né, nessas regiões de alta altitude.
Então, tanto que, por exemplo, se você for lá na Colômbia, no próprio Peru, entre outras regiões ali, Equador, que são as regiões montanhosas, né, Cordilheira dos Andes ali, por ali, a folha de coca ela não é proibida, tanto que ela é até medicinal. Então, quando você está sentindo falta ali, você masca uma folha de coca e você vai conseguir até respirar melhor, né? É um processo natural que eles têm. Então, continuando, a gente viu ali o conceito de pressão. Então, a pressão, existem vários tipos. Existe a pressão atmosférica, que é a pressão a nível do mar, a pressão absoluta e a pressão relativa. A pressão absoluta é a pressão que vai contar tudo. Por exemplo, eu enchi um balão. Se eu quiser saber a pressão que tem dentro desse balão, né, de festa. Então, existem duas formas. Eu posso calcular a pressão relativa ou a pressão absoluta. O que é a pressão relativa? É a pressão que tem só dentro do balão, ou seja, daqueles gases que estão comprimidos. Já a pressão absoluta, ela vai levar em consideração a pressão atmosférica. Então isso é muito importante porque, por exemplo, dependendo de onde você for fazer um experimento ou onde você for analisar, você tem que levar em consideração a pressão atmosférica. Por exemplo, no nível do mar, a gente sabe que a água ela ferve a uma temperatura de 100 graus. Isso a gente sabe. Só que o que acontece? Conforme você vai aumentando a altitude, né, vai subindo a serra, a pressão vai diminuindo. Então as moléculas vão ficando mais dispersas. Logo elas vão tendo mais liberdade. Então, por exemplo, se eu pegar uma água no rio, lá no Rio de Janeiro, ele vai ferver a 100 graus. Se vier para Friburgo e tentar ferver essa água nas mesmas condições, a água ela vai ferver a 97 graus. Ou seja, ela vai ter 3 graus de diferença. E isso é muito importante, né? Então é muito importante porque essa pressão está fazendo diferença. É o mesmo caso, por exemplo, de eu pegar um carro que foi fabricado, projetado para o Rio e levar ele para andar na neve ou em outro lugar. Ele não foi feito para andar na neve, né? O material ele não foi feito para isso, então ele pode acabar rachando, trincando. Então a pressão, quando a gente mede pressão, a gente tem que saber se a gente está medindo a pressão absoluta ou relativa. E aí, como a gente viu, pressão ela é força sobre uma área, aonde eu tenho ali que quanto maior for essa área, ou seja, quanto mais distribuído for essa força, menor vai ser essa pressão. Então ali eu não consigo estourar o meu balão no meu prego. Mas se eu for sentar meu pé ali em umas taxinhas, meu pé vai doer, porque eu vou concentrar toda a força ali. A mesma coisa acontece quando eu vou andar no gelo. Se eu andar com os dois pés, eu estou concentrando todo o meu peso em um dos pés. Porque um dos pés, que para eu andar, eu preciso levantar uma perna para apoiar a outra. Então, por um breve momento, todo o meu peso vai ficar concentrado em um único ponto. E isso pode fazer o gelo rachar. É diferente, por exemplo, do cachorro aqui. Ó. Por que o cachorro não cai no gelo? Porque ele está distribuindo o peso dele em 4 posições diferentes. Né? Então, andar engatinhando, né, no gelo é a melhor opção. Vimos o efeito de materiais compressíveis e incompressíveis, ou seja, material compressível é um material que comprime, ou seja, ele muda suas propriedades de viscosidade, de fluido, né, quando você submete a uma pressão ou uma temperatura. Exemplo que a gente tem é a pasta de dente. Se eu abrir a tampa da minha pasta de dente e botar ele virado de cabeça para baixo, a pasta de dente não vai escorrer. Mas se eu aperto ela, cria uma pressão, o que eu vou estar fazendo? Eu vou estar fazendo com que ela escoe. Então eu estou fazendo com que a viscosidade dela diminua, ou seja, ela está ficando mais fluida. Exemplo, a gente tem aqui a piscina do Gugu, né, ou a piscina lá que isso deu lá há muito tempo, com o Celso Portiolli, em que as pessoas tentavam passar por ela e ele ficava rígido e tudo mais, né?
E esse mesmo processo eu posso utilizar, por exemplo, para o colete à prova de balas. Ou seja, quando eu tenho uma força aplicada num tempo muito curto, esse cara se torna rígido. Vimos o efeito do patins do gelo, ou seja, patins de gelo. A ponta dele é afiada, exatamente porque quando ele aplica todo o peso em uma ponta muito fina, essa pressão faz com que o gelo derreta. E fazendo o gelo derreter, ele diminui o atrito. Então, eu vou pegar aqui alguns exercícios para a gente ter uma noção de como a gente calcula esses caras. A ideia é bem simples, não tem muito mistério. Deixa eu ver aqui. Deixa eu pegar a parte inicial. Ah, tá aqui, ó. Beleza. Então vamos lá, vamos fazer uma questão. Então a questão fala o seguinte: o automóvel percorre uma distância de 10 km, consumindo 1 litro de álcool quando se movimenta a 72 km por hora. Com 1 litro de álcool corresponde a 1 decímetro e o álcool apresenta uma densidade igual a 0,8, a massa em gramas consumido pelo veículo por segundo é igual a. Isso aqui é muito importante porque eu consigo saber quanto que o carro consome, por exemplo. Né? Ou, por exemplo, digamos que eu tenho que projetar um foguete. No foguete eu não posso... É diferente, por exemplo, digamos que eu vou fazer um carro. Se o carro tiver 100 kg, se o carro tiver 500 kg, se o carro tiver 1 tonelada, o carro vai andar. Vou gastar mais combustível, mas vai estar andando. Mas no foguete é um negócio mais sério, um avião é muito mais sério. Né? Por que quando a gente viaja, a gente paga mais por excesso de bagagem? Exatamente porque esse peso vai fazer diferença na hora do meu avião decolar ou não. Existe até um filme que está na Netflix, que eu agora me esqueci qual é, que é da garotinha que ela viaja para a Lua. E aí ela não chega na Lua porque o irmãozinho está dentro do avião. Exatamente porque ela não projetou com aquele peso extra. Então isso é um exemplo. Então vamos lá. O automóvel percorre 10 km com consumo de 1 litro de álcool quando se movimenta a 72 km por hora. Com 1 litro de álcool corresponde a 1 decímetro. Então vamos lá, eu tenho que converter decímetro para centímetro. E aí como que eu faço? Bem simples. Deixa eu botar aqui, ó. Deixa eu ver se eu acho. Aqui. A gente já viu essa conversão de distância, só que distância a gente passa de 10 em 10. Como a gente está lidando com volume, é de 1000 em 1000. Então eu vou ter aqui, ó, eu estou em decímetro, eu quero ir para centímetro cúbico, porque aí eu consigo achar quantos litros eu vou ter. Então, ele fala aqui o seguinte, ele quer exatamente a quantidade em gramas, beleza. Então eu tenho que 1 decímetro cúbico. Se eu olhar aqui, ó, decímetro para centímetro, eu multiplico por 1000. Então eu vou ter 1000 centímetros cúbicos. Beleza. Então, se eu fizer uma regra de 3 aqui, 0,8 gramas representa a 1 centímetro cúbico. Então, x gramas vão representar 1000 centímetros cúbicos. Dá para ver que é só multiplicar por 1000, né? Então, se eu multiplicar esse cara por 1000, vou ter 0,8 vezes 1000. Ou seja, isso aqui vão dar 3 vírgulas, 1, 2, 3. Vai dar 800. Isso aí. Então eu tenho 800 gramas. Beleza. Então eu sei que a massa dele, ele vai consumir 800 gramas. Só que ele está andando... Aqui, ó, um automóvel percorre 10 km consumindo 1 litro.
Só que aqui, ó, ele se movimenta a 72 km por hora. Beleza. Com 1 litro de álcool corresponde tal, apresentando densidade igual a tal, massa em gramas consumida pelo veículo por segundo. Então ele quer a velocidade consumida por segundo. Então vamos lá. 72 km por hora. Se eu dividir esse cara por 3,6, eu vou obter 20 metros por segundo. Então eu sei que a cada segundo ele anda 20 metros. Quanto ele percorreu? 10 km. Então vamos lá. 1 segundo representa 20 metros. X segundos representa 10, 1, 2, 3 metros. 10.000 metros. Então, multiplicando aqui, ó, eu vou ter que meu x é igual a 1, 2, 3 dividido por 20. Se eu pegar esse cara, 10.000, e dividir por 20, eu tenho 500. Então, ele vai demorar 500 segundos, certo? Então, vamos ao cálculo. Deixa eu ver aqui. Ele vai percorrer 10 consumido pelo veículo. Acho que é só isso. O automóvel percorre 10 km, consumindo 1 litro de álcool, quando se movimenta a 72 km por hora. Como 1 litro de álcool corresponde a tanto, e o álcool apresenta uma densidade igual a tanto, a massa em gramas consumida pelo veículo por segundo é tanto. Eu acho que não tem que fazer mais nada. Para mim seria só isso. Viram alguma resposta, alguma solução? Então, ó, repara aqui, ó, a massa em gramas consumida pelo veículo por segundo. Então, resultado vai ser a massa dividida pelo tempo. Qual é a massa que ele consome? 800 gramas. Qual é o tempo que ele demora para consumir? 500 segundos. Era isso aqui que eu estava tentando entender. Se eu dividir um pelo outro, eu tenho exatos 1,6. Então ele consome 1,6 gramas a cada segundo que o carro anda. E aí sim, nossa resposta é a letra C. Agora sim, dúvidas? Eren? Manoel? Perguntas? Beleza. Não é difícil. Show. A questão é que ele não é difícil, é só um pouquinho chato de entender. Mas vamos ver mais uma aqui. Então, mais uma de densidade. Então ele fala o seguinte: a metade do volume de um corpo é constituído de material de densidade de 7 gramas por centímetro, e a outra metade de material é de 3 gramas por centímetro. A densidade do corpo em gramas é D. Então, o que eu preciso fazer aqui? Eu sei que metade de um corpo vai ter um valor, metade vai ter outro. Então, vamos pensar na questão do volume. Vamos supor que, por exemplo, sei lá, o volume seja 10. Pode ser 10? Vou botar 10 porque vai ser simples. Então, supondo que o volume seja 10 centímetros cúbicos. Então, se eu for analisar o primeiro, ele vai ter 7 centímetros. 7 gramas por centímetros cúbicos. Então, deixa eu botar aqui. Analisando o primeiro, para cada 1 centímetro cúbico, eu tenho 7 gramas. Então, se eu tenho metade do volume, eu tenho 5 gramas. 5 centímetros cúbicos, eu vou ter X. Ou seja, isso vai me restar 7 vezes 5, 35.
Então significa que o primeiro, metade dele vai ter 35 gramas. Analisando o segundo, que é a outra metade, né? Eu tenho que 1 centímetro cúbico representa 3 gramas. Então, 5 centímetros cúbicos vai me representar x, ou seja, 3 vezes 5, 15 gramas. Então eu tenho que é o seguinte, a densidade, o que é densidade? A gente está vendo aqui, ó, que é massa sobre volume. Ou seja, a densidade, qual é a massa total dele? É o 15 mais o 35. E qual é o volume total dele? O volume total é o 10. Então, se eu somar e resolver esse cara, 15 mais 35, 50. Dividido por 10, 5 gramas por centímetro cúbico. Ou seja, supus qual foi o volume, 10. Botei um valor bem redondo para facilitar. Como ele fala que metade desse cara é 7, então se 1 grama representa 7, se 1 centímetro cúbico representa 7 gramas, então 5 centímetros representa 35. E aí fiz a mesma coisa com o outro. E aí calculei a densidade de novo, massa sobre volume. Alguma pergunta, alguma dúvida? Tranquilo? Essa parte ela se assemelha muito à parte de química. Quando vocês trabalham com essa parte de soluções, não sei se vocês chegaram a ver isso, eu imagino que no primeiro ano vê, né, a parte de soluções químicas, vocês vão trabalhar muito com densidade, né, vão trabalhar muito com massa, essas coisas. Então é exatamente a mesma coisa. No caso, eu nunca lembro como se resolve essas fórmulas de química, concentração, eu sempre faço por regra de 3. Então, mais uma questãozinha. Para preparar um remédio, o farmacêutico necessita de 32 gramas de uma solução líquida. Como sua balança está variada, ele verifica que uma tabela de densidade é 0,8 gramas por centímetro cúbico e recorre a um cálculo simples, concluído que os 32 gramas da solução poderiam ser obtidos medindo o volume D. Então isso aqui é simples, né? Ó, o que significa 0,8 gramas por centímetro cúbico? Isso significa que a cada 1 centímetro cúbico eu tenho 0,8 gramas. Ou seja, 1 centímetro cúbico representa 0,8 gramas. Então, x centímetros cúbicos vai me representar os 32 gramas. Ou seja, x, se eu for fazer as contas ali, vai ficar 0,8x. Isso é igual a 1 vezes 32. Então, x é igual a 32 dividido por 0,8. Se eu for multiplicar isso por 10, vai dar 320 dividido por 8. Se eu for dividir isso por 8, 8 mais 8, 16, 16 mais 16, 32. Então isso aqui vai dar 40 centímetros cúbicos. Logo, minha resposta, letra C. Tudo bem? Dúvidas? Então, vamos aqui uma questão. Beleza. Então a gente já começa a entrar no conceito de pressão. E aí a gente tem um exemplo muito clássico do avião, né? Por que a janela do avião ela não é reta, ela é redonda? Por que acontece? Quando a gente vai calcular as propriedades de um material, qualquer coisa que tenha quina, né, tem um canto vivo, é o que a gente chama de concentrador de tensões. Ou seja, o que é um concentrador de tensões? A pressão ela vai se concentrar ali dentro.
Então, por exemplo, qualquer região de interseção, por exemplo, uma solda, quando eu vou unir dois materiais, um rebite, né, isso acaba gerando um concentrador de tensões. Então, uma fórmula simples de eu evitar esse concentrador de tensões é fazendo essa janela redonda. E aí ele fala o seguinte: considere avião comercial em voo de cruzeiro, sabendo que a pressão externa a uma janela de dimensões tal e tal é 1/4 da pressão interna, por sua vez igual a 1 atm, e indique a direção e o sentido da força sobre a janela em razão da diferença de pressão. Então vamos pensar no seguinte: o que a gente sabe sobre pressão? Pressão, ele é a força dividido pela área. Então, quem é a área? A área, nesse caso, vai ser a área dessa figura, que ele dá 0,3 e 0,2. Então, eu vou ter aqui a minha força. Deixa eu ver o que ele fala. Ele pede direção e sentido da força. Beleza. Então, na verdade, eu vou fazer o contrário. Vou passar a área para o outro lado. Então, minha força é a pressão vezes a área. Beleza. Então, vamos calcular aqui primeiro a área. Então, ó, ele tem que a pressão interna. Então, a pressão interna, ele representa 1/4 da... A pressão externa representa 1/4 e a pressão interna é 1 atm. Então, vamos lá. Minha força ela vai ser pressão interna vezes área. Então, vou botar aqui força interna. Então, eu vou ter aqui minha pressão, ela vai ser 10 elevado a 5. Embora a gente tenha um ATM, a gente sempre vai utilizar o nosso sistema padrão. Nosso sistema padrão é Newton por metro quadrado. Então, ele sempre vai ser o 10 elevado a 5. E qual vai ser a área? A área é lado vezes lado, 0,3 vezes 0,2. Então, se eu fizer essa conta, eu vou ter que a minha força interna, 0,2 vezes 0,3, 10 elevado a 5, isso aqui vai dar 6.000. Opa. Então eu tenho uma força interna de 6.000 newtons. A força externa é 1/4 desse valor. Então eu vou botar aqui, ó, que minha força externa, ela vai ser exatamente minha força interna dividido por 4. Então é 6.000 dividido por 4. 6.000 dividido por 4, 1.500. Então, o que vai estar acontecendo? Eu vou ter aqui, ó, externo e interno. Então eu tenho a minha parede, e aí o que acontece? A pressão interna ela é muito maior do que a pressão externa. Então minha força ela vai estar para onde? Ela vai estar para fora. Ou seja, ela vai estar empurrando para fora. Tanto que, por exemplo, não sei se vocês já viram os filmes quando o cara entra no avião, né, quando ele abre essa comporta, o que acontece? As pessoas são jogadas para fora. Porque a pressão interna ela é tão grande que faz com que empurre tudo para fora. Né? A gente tem o exemplo lá do, sei lá, qualquer filme. Superman, quando ele entra lá dentro do avião. Até o próprio The Boys, né? Quando o cara entra lá dentro do avião. Então, ocorre esse efeito. E o módulo dele, qual vai ser o módulo dessa força? Então, o módulo é exatamente a força interna menos a minha força externa. Ou seja, 6.000 menos 1.500. Isso aqui é muito importante
porque através desse cara eu consigo saber qual é a força que esse cara está submetendo. E aí, através de um processo de engenharia, que a gente pode até detalhar mais ao longo aí desse mês, eu consigo saber qual que tem que ser a espessura exata do meu material. Né? Ou seja, saber qual é a pressão, qual é a espessura, qual é a caixa que tem que ter o avião. Tudo eu consigo projetar, né, sabendo esses parâmetros. Claro que não é só isso, tem a pressão da asa, tem vários outros. Eu não sou um engenheiro especializado em aviões, né, na aeronáutica, mas eu tenho um amigo que é. E aí ele tem todas as fórmulas de como você calcular a asa, como que você distribui o peso dentro de um avião, né? Não pode ser de qualquer forma, né? Imagino que já tenham feito aviãozinho de papel, quando você o aviãozinho ele voa, que é uma beleza, e quando ele bate com a ponta ele não voa da mesma forma, exatamente porque é proporcional, né? Tem que ter uma distribuição de peso. Então isso tudo faz parte, né? Quando você vai se calcular ainda mais algo como engenharia, que você tem um fator de segurança muito pequeno. Não é só questão de detalhe. O que é um fator de segurança? Digamos que eu calculei e descobri que a chapa ali tem que ser, sei lá, de 2 centímetros. Eu vou fazer com 2 centímetros? Claro que não, porque pode ter um imprevisto, pode ter um animal que pode bater na lataria, sei lá, raio, chuva, granizo, whatever, qualquer coisa. Então, eu uso um fator de segurança que é algo proporcional. Então, digamos, em vez de ser 2, eu vou aumentar em 10%. Então, vai ser, sei lá, 2,2 centímetros. Então, ele já começa a ficar mais grosso. Ou seja, eu sempre faço ele maior para ele poder, né, aguentar um peso maior. Só que acontece, quanto maior esse fator de segurança, mais pesado fica o meu avião. E isso não é algo interessante. Então, por isso que o avião ele é muito bem calculado. É por isso que, por exemplo, se a gente for levar em consideração quantos aviões caem, quantos acidentes de aviões a gente tem ao longo de um ano e quantos acidentes de carros a gente tem ao longo do ano. Não é porque tem mais carro do que avião. Muito pelo contrário, a quantidade é bem absurda, né? E o dano que um avião pode ocasionar é muito maior. Não é diferente, por exemplo, o carro acabou o combustível, você parou o carro, não tem acidente. Só que qual é o grande problema? Como você tem, como funciona lá o avião? Você tem um problema no avião, o avião caiu, e aí você tem toda uma investigação de por que aquele avião caiu. Todo um estudo de uma engenharia, e aí vai identificar, ele caiu por causa desse item. E aí todos os próximos modelos, esse item é alterado, exatamente para evitar que ocorra problema no avião. É diferente do carro. O carro bateu, beleza, bateu. Mas aí a gente vê, por exemplo, existe aí carro Fusquinha rodando, né, Brasília andando, ou seja, problemas antigos não foram consertados. Mas você não vê um avião antigo voando, exatamente porque é perigoso. Existe uma normatização que é muito rígida com isso, né? Não é qualquer avião que ele pode voar, ele tem que sofrer, sempre que ele viaja, ele sofre lá um teste, um ensaio, né? Reformula tudo direitinho para ele estar funcionando. É diferente do carro, você vai viajar, aí quando que você vai passar na revisão? Uma vez por ano, né? Então é algo bem diferente, tanto que é mais seguro andar de avião do que andar de carro. Olha que doideira. Por mais que possa parecer, né, que avião não seja seguro. Então vamos lá. Questão 280. Estudando a pressão de fluidos, vê-se que a variação da pressão nas águas do mar é proporcional à profundidade. No entanto, a variação da pressão atmosférica quando se sobe a montanhas elevadas não é exatamente proporcional à altura. Isso se deve pelo seguinte fator. Então, a pressão, pelo que ele está falando ali, ela vai seguir essa fórmula aqui. A pressão, ela é o que a gente chama de ρGH. Deixa eu ver se eu tenho uma letra grega. ρGH. Ou seja, o que é o ρ, o que é o g, o que é o h? A pressão ela vai ser dada por esses três fatores.
O ρ, ele é a densidade, né? Porque a gente já aprendeu a calcular ele. O G, a gente sabe que é a gravidade, né? Cansado de fazer exercício de dinâmica. E o nosso H é a nossa altura. Opa. Nossa altura, ela é dada em metros. Nossa gravidade é dada em metros por segundo. E a nossa densidade é massa sobre volume, quilograma por metro cúbico. Beleza. Então a gente vai ter exatamente esses itens. E aí, por que a pressão ela é menor conforme eu sobe a altura? Então, a aceleração da gravidade varia, mentira. A aceleração gravitacional também varia, mentira. O ar possui baixa densidade. O ar possui baixa viscosidade. O ar é compressível. Nesse caso, o que está acontecendo com a densidade? O ar está se tornando mais espalhado. Então, a densidade dele muda. O ar ele é compressível sim. E viscosidade é algo bem raro de se calcular. Né? Na verdade, a gente calcula, mas deixa aí para outro dia. Alguma dúvida, alguma pergunta? Algo que queiram perguntar? Algum questionamento? Então, vamos para a nossa última questão. Beleza. Então, vamos para a última questão. Então, deixa eu pegar aqui. Então, a questão fala o seguinte. O esquema do estrado ilustra um dispositivo usado pelos técnicos de uma companhia petrolífera para trabalhar em águas profundas, sino submarino. Então aqui a gente tem o sino, tem uma altura de 150 e o ar que está vazando. Então ele fala ali, explique por que a água não ocupa todo o interior do sino, uma vez que ele está imerso embaixo d'água. B. Determine a pressão interna no sino. Então vamos lá. A água ela não vai ocupar o espaço porque o único lugar que ela precisa para entrar, o único lugar que ela consegue entrar, é essa parte aqui de cima. Então, como aqui ela está fechado, né? Imagina aqui, isso aqui está fechado também, tá? A única área que a água consegue entrar é a parte de cima que fica para fora, né? Ela fica para fora do nível do mar. Então, como ela fica para fora do nível do mar, a gente não tem esse problema, né, do ar entrar. Mas o que acontece? Se isso aqui tivesse aberto, no caso, o que eu estou fazendo aqui? Aqui é o contrário. Repara que aqui ele está fechado e a única entrada é por baixo. A única área que a água consegue entrar é a parte inferior. Entretanto, não há espaço para o ar sair. Assim, não tem como a água entrar. Simples. Se vocês pegarem um copo, pega um copo e coloca ele numa bacia de cabeça para baixo. Por que não entra água? Porque o ar está ocupando o espaço. Para a água sair, para a água entrar, o ar tem que sair. Como aqui está fechado, isso não vai acontecer. E aí ele pede para a gente calcular a pressão. Pressão
é igual a ρgh. Então vamos lá. Então deixa eu pegar aqui meu ρ. Nossa. Aqui. ρ vezes g vezes h. Minha densidade, ele está na unidade, quilograma metro cúbico, então 1,2 vezes 10 elevado a 3, vou botar no jogo aqui. Minha pressão vai ser, no caso, a gravidade e a altura é 150. Deixa eu melhorar esse cara aqui para a gente poder calcular ele direitinho. Então, qual vai ser a pressão que eu vou ter aqui dentro desse cara? Calcule a pressão no interior do sino. Então, eu vou ter a pressão exercida pela água e eu tenho a pressão atmosférica aqui dentro, né? O ar que vai estar comprimido ali. Então, a pressão que ele vai ser submetido vai ser o seguinte: a pressão, vamos calcular ela primeiro, ρgh, é só substituir os valores. Então, ρ 1,2 vezes 10 elevado a 3 vezes a gravidade, que é 9,8, vezes a altura, que é 150. Então, se eu multiplicar todos esses caras, (1,2) 10 elevado a 3 vezes 9,8 vezes 150. Então, se eu for comprimir esses caras, eu vou ter exatamente 1,764 vezes 10 elevado a 6. Então ele tem uma pressão bem absurda, né? Se a gente for comparar, é maior do que a pressão atmosférica. E aí, essa pressão, a pressão no interior, ela vai ser a pressão atmosférica, vai ser a pressão externa menos a pressão atmosférica. Nem sei, vai entrar a pressão atmosférica? Vai, só que ela vai ser positiva. Por que ela é positiva? Imagina, eu tenho uma coluna de ar que ela está em cima da nossa cabeça, que já foi calculado, tá? Esse cara. E essa pressão que a gente acabou de calcular é a pressão da água. Então, essa pressão da água, então a pressão interna, que é o que ele está querendo, é a pressão da água mais a pressão atmosférica, ou seja, a pressão do ar. Então, esse cara, ele vai ser, vou dar uma melhoradinha nele aqui. Então, 17,10 elevado a 5 mais 1,0 vezes 10 elevado a 5. Então, somando esses caras, 18,64, 10 elevado a 5. Pascal. Conseguiram entender? Alguma dúvida, alguma pergunta? Ou seja, pressão sempre vai ser esses caras, ρgh, densidade, gravidade e altura. Quando eu estou no fundo do mar, eu tenho que levar em consideração a pressão atmosférica. Ou seja, eu estou calculando aqui minha pressão absoluta. Lembra que eu falei sobre pressão absoluta e pressão relativa? Então, o que eu estou calculando ali é a minha pressão absoluta. Se eu calculasse só a pressão de 150, aquilo seria uma pressão relativa. Ou seja, eu não estaria levando em consideração a pressão do ar, porque o ar também pressiona, né? Ele também está ali em cima empurrando aquele cara para baixo. Alguma pergunta, gente? Alguma dúvida? Então eu vou deixar um dever para casa e aí eu mando para vocês lá na plataforma. Tudo bem? Então